Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodas. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre as tensões geostáticas no solo. Eu vou ensinar vocês como calcular as tensões efetivas verticais. Então vai aprender para isso, calcular a tensão total, pressão neutra e a tensão chamada efetiva vertical em cada ponto. Mas antes disso aí, pessoal, eu vou pedir a você que se inscreva no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. Vamos supor que foi dado aqui esse solo, né? Onde tem a cota, foi dada a cota, menos 2. Foi dado também o peso específico natural ou saturado, 17 kN por metros cúbicos, né? Foi dado o nível da água, ó, menos 2. O nível da água está exatamente aqui no ponto que eu desejo calcular, menos 2. E se tiver carga no terreno, adicione. Nesse caso, se a água estivesse, no caso, acima do terreno, né, ia ter uma carga, aí eu iria, no caso, adicionar essa carga aqui. Mas, como no caso não tem o nível da água, como você está vendo aqui, está abaixo do nível do terreno, então não vai ter a carga de água e nem vai ter outra carga aqui em cima, mas se tivesse também eu adicionaria. Então, que não é o caso. Então vamos calcular qual é a tensão efetiva, né, para esse ponto menos 2. Veja só como é que você vai proceder. Primeira coisa, você vai ver qual é a altura dessa camada. Ó, 2 menos 0, 2. Então a camada 1 possui a altura de 2 metros. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular a tensão total. Como é que faz para calcular a tensão total? Então a tensão total na camada 1 vai ser o peso específico da camada vezes a altura da camada. Então foi dado aqui o peso específico é 17, né? Vezes a altura da camada, que foi quanto? 2. 17 vezes 2, 34. Então você acabou de achar que a tensão total nessa camada 1, aqui no ponto menos 2, foi 34, né, quilopascal. Então, veja só, a partir disso aqui, você agora vai calcular a pressão neutra, ou conhecida também como poro-pressão. Você calcula a pressão neutra através disso aqui. Qual é a forma? Pressão neutra é igual ao peso específico da água multiplicado pela altura, né, da coluna de água que está aí. Então, vamos lá. Para fazer isso aqui primeiro, vamos ter que saber qual é, no caso, essa altura da coluna de água que está aqui. Para achar essa altura da coluna de água, você vai pegar, no caso aqui, o ponto pedido, né, nesse caso aqui foi menos 2, ou seja, no ponto 2, menos o nível de água que foi dado, que o nível de água estava no ponto menos 2. Ou seja, se o ponto foi 2 e o nível da água está no 2, 2 menos 2, 0. Então, qual foi a altura da água aí? 0. Então, 0 vezes o peso específico da água, 0. Logo, na camada 1, a pressão neutra que está sendo exercida é 0 kPa. Agora, nesse ponto menos 2, vamos calcular a tensão efetiva. A tensão efetiva vertical nesse ponto vai ser igual à tensão total menos a poro-pressão ou pressão neutra. Quanto foi a tensão total que você achou nesse ponto? Olha aqui, 34. Tá vendo? Então, 34 menos a poro-pressão, que foi quanto? 0. 34 menos 0, 34 kPa. Então, no ponto menos 2, quem foi a tensão vertical efetiva? Então, a tensão vertical efetiva foi 34 kPa. Vamos agora ver que se ele tivesse dado aqui outra cota. Vamos supor menos 5. E que tivesse dado aqui um peso específico de 19. Pronto. Primeira coisa, você vai calcular, né, a altura da camada é 5 menos 2, 3. Você já sabe que a altura dessa camada é 3.
E agora você vai calcular a tensão total. Como é que faz a tensão total? A tensão total vertical, você vai calcular o seguinte. Você vai pegar o peso específico aqui natural que foi dado e vai multiplicar, no caso, por Z, que é a camada do solo que está acima do ponto que estamos calculando. Então, qual é o peso específico aqui para a camada 2? 19 vezes, qual foi a altura da camada? 3. 19 vezes 3, 57. Então, a tensão total aqui nessa camada foi 57. Né? Mas qual é a tensão total que vai estar aqui, nessa camada aqui embaixo? Você vai somar com a tensão total da camada que está em cima dela, que foi 34, com o que você acabou de encontrar. 34 mais 57 deu quanto? 91 kPa. Então, é a tensão total que está atuando aqui. E vamos calcular agora a poropressão ou pressão neutra. Mas antes disso, você tem que calcular qual é a altura da coluna de água. Então, no ponto que estamos querendo considerar aqui, o ponto pedido agora é quem? 5. Então, aqui 5. E o nível da água continua o mesmo, né? Que foi 2. Olha lá. Então, 5 menos 2, 3. Então, acabamos de calcular a altura da coluna de água. Sabendo a altura da coluna de água, agora ficou fácil achar a poropressão ou pressão neutra. Então, a poropressão ou pressão neutra, você vai pegar o peso específico da água, que foi 10, multiplicado pela essa altura da coluna de água que você acabou de calcular aqui, 3. 10 vezes 3, 30 kPa. Então, a poropressão foi 30 kPa. Tendo aqui calculado a tensão total e a poropressão, agora fica fácil calcular a tensão efetiva vertical. Porque a tensão efetiva vertical vai ser igual a tensão total menos a poropressão. E quanto foi a tensão total que você achou aqui? 91. Menos, e quanto foi a poropressão? 30. 91 menos 30, 61. Logo, a tensão efetiva vertical aqui no ponto menos 5 foi quanto? 61 kPa. Vamos ver outro valor aqui. Vamos colocar aqui menos 9. Digamos que o peso específico desse terreno seja 15. Pronto. Então, vamos calcular aqui a pressão, né? A tensão total nessa camada 3 aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ver aqui qual é a altura dessa camada aqui, né? 9 menos 5, 4. Você já descobriu que a altura dessa camada é 4. Então, calculando aqui a tensão efetiva total da camada 3, né? Aqui vai ficar o quê? Você vai pegar o peso específico da camada, que é o 15, vezes a altura da camada, que foi de 4 metros. 15 vezes 4, 60 kN por metro quadrado. E agora o que é que você vai fazer? Você vai somar com todas as tensões, né, que você obteve anteriormente. Aí fica 34, mais 57, mais 60. Então, a tensão total aqui foi quanto? 151 kPa. Vamos calcular aqui agora a pressão neutra ou poropressão. Mas antes de calcular isso aqui, vamos ter que calcular qual é a altura da coluna de água. Então, a altura da coluna de água vai ser o quê? O ponto pedido, nesse caso aqui, em menos 9. Então, ponto 9. E a camada e o nível de água está no mesmo lugar, que é 2. 9 menos 2, 7. Acabando de descobrir aqui, a altura da coluna de água foi 7. É só você multiplicar agora pelo peso específico da água, que é 10, e você acabou de encontrar a poropressão, que é 10 vezes 7, 70 kPa. Com a poropressão em mãos, ficou fácil a gente calcular a tensão efetiva. A tensão efetiva vertical para o ponto menos 9 vai ficar igual 151, que você acabou de encontrar aqui do somatório, menos a poropressão que você calculou que foi 70. Então, 151 menos 70 deu quanto? 81 kPa. Então, a tensão efetiva vertical no ponto menos 9 foi quanto? 81 kPa. Vamos supor que ele tivesse dado um outro ponto, menos 14, e que o peso específico fosse 20.
Ó, primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, calcular a altura dessa camada aqui. Ó. Então, você vai fazer 14, no caso, né, como você tem aqui, 14 menos 9, que está aqui, vai dar quanto? 5. Você acabou de achar a altura dessa camada, 5. Então, vamos calcular aqui qual é a tensão total aqui para essa camada aqui. Ó. 100 está em cima, só estou calculando só para essa aqui, né? Então, vai ficar 20, que é o peso específico da camada, multiplicado pela altura da camada, que foi 5. 20 vezes 5, 100. Agora, podemos encontrar qual é a tensão total que está exercendo aqui. Aí você vai somar a tensão total da camada aqui, 1 com a 2, com a 3, com a 4, que vai ter a tensão total. 34 mais 57 mais 60 mais 100. Então, a tensão total aqui no ponto menos 14 é 251 kPa. Qual é o próximo passo? Calcular a poropressão ou pressão neutra. Mas antes disso aí, temos que descobrir qual é a altura da coluna de água. Então, vamos calcular a altura da coluna de água. Para isso, você vai precisar do ponto pedido, que agora estou pedindo aqui o ponto menos 14, então 14. E o nível de água está onde? Olha lá, menos 2, no mesmo local. Então, 14 menos 2, 12. Então, descobrimos qual foi a altura da coluna de água, que é o ZW que eu chamo, 12. Como o peso específico da água é 10, ficou fácil descobrir a poropressão. Então, é 10 vezes 12, 120 kPa. Com a poropressão em mãos, ficou fácil você calcular a tensão efetiva agora no ponto menos 14. É só você pegar a tensão total no ponto menos 14, que foi 251 kPa, e subtrair da poropressão que você acabou de calcular, que foi 120. Logo, a tensão efetiva vertical no ponto menos 14 foi quanto? 131 kPa. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.